Bom, pessoal, vamos então para mais um bloco de direito administrativo. Nesse bloco a gente vai conversar sobre os poderes administrativos, um tema que, conforme já tinha falado para vocês, vem aparecendo de novo nos exames. Esse tema tinha sido, digamos assim, um pouco esquecido pelo examinador, mas nos últimos 5 ele apareceu aí algumas vezes. O legal é que é um tema bastante interessante, um tema que tem muitos exemplos, né, e um tema simples, e quando aparece na prova, também aparece de forma muito tranquila. Então é um tema com o qual vocês devem se preocupar, no sentido de ter que estudá-lo, ter que resolver as questões da rota, ter que, enfim, fazer as anotações que são importantes, mas não é um tema que vai aparecer difícil na prova de vocês. Isso garante, portanto, uma questão de administrativo na primeira fase, das 6 questões, tá bom? Primeira coisa que a gente vai lembrar para vocês é por que existem esses poderes da administração pública. A gente pode até começar trazendo algum exemplo, pensando, por exemplo, no poder da polícia de trânsito, na polícia de trânsito. Por que o fiscal de trânsito ele tem o poder de realizar autuações, de fiscalizar o cumprimento das ordens de trânsito? Pensando no poder hierárquico, por exemplo, por que o chefe ele tem o poder de impor deveres aos seus subordinados? Poder disciplinar, por que um servidor público ele pode ser demitido se ele praticar infração? Quer dizer, por que a administração pública exerce essa supremacia sobre todos nós? Exatamente por conta do princípio da supremacia do interesse público. Então, quando a gente olha para os poderes, qualquer um deles, em algumas situações isso aparece mais claramente, em outras situações aparece menos evidente, mas sempre que a gente encontra a administração pública dotada de um poder administrativo, a gente consegue enxergar por trás desse poder, justificando a existência desse poder, o princípio da supremacia do interesse público. Eu coloquei no material de vocês exatamente isso para a gente começar a falar sobre poderes administrativos. Os poderes eles têm como fundamento o princípio da supremacia do interesse público, que é um princípio que, embora não esteja escrito na Constituição, quando a gente estuda os princípios da administração pública, do artigo 37, a gente não diz expressamente, a Constituição não fala expressamente desse princípio, ele é um princípio implícito de toda a administração pública. E desse princípio decorrem, dentre outras coisas, os poderes que a administração tem com relação a nós. Bom, a palavra poder é uma palavra muito perigosa, porque poder pode dar uma ideia falsa para vocês de possibilidade, de faculdade. Quando a gente fala em poder, pode parecer, num senso comum ou numa situação do dia a dia, que é uma possibilidade. O sujeito ele pode fazer uma faculdade de direito, o sujeito ele pode, blá blá blá. Mas na verdade, a palavra poder administrativo aqui deve ser interpretada como um verdadeiro poder-dever. Os autores, quando falam dos poderes, eles falam, olha, na verdade o correto é dizer poder-dever. Alguns até falam dever-poder. Não interessa essa ordem das palavras. O que importa é você saber e você sempre lembrar é que quando a lei ou a própria Constituição ela dá nas mãos do agente público um poder, ela não está dando apenas uma possibilidade de exercício. Ela está impondo o exercício daquele poder ao agente público. Max, dá um exemplo para não ficar uma coisa muito abstrata. Um exemplo, a polícia de trânsito. Quando um fiscal de trânsito se depara com infração de trânsito, responde para mim, pensa junto comigo. Ele tem apenas a possibilidade de autuar, de multar o administrado, ou ele tem que multar diante da infração? Ele tem que multar. Se ele se depara com a infração de trânsito, ele tem um dever e não apenas a possibilidade de autuar, de fiscalizar o administrado, o particular. Se um fiscal sanitário, por exemplo, ele aparece, ele faz uma visita no estabelecimento comercial e verifica que tem um monte de produto vencido, ele não tem apenas a possibilidade de apreender aquelas mercadorias. Não é uma faculdade, uma possibilidade. Na verdade, ele tem um dever de aprender a mercadoria vencida, porque isso, inclusive, protege, principalmente porque isso protege o interesse da coletividade, o interesse de todos nós. Por isso é que, repito para vocês, o correto, o mais correto, embora na prova possa aparecer só como poder, mas o mais correto é a gente chamar esses poderes de poderes-deveres, ou até, segundo alguns autores, de deveres-poderes. Cuidado com isso, porque isso pode aparecer na sua prova. Beleza? Bom, visto isso então, a gente tem que lembrar com vocês, isso é importante para a prova, que existem duas formas de exercício dos poderes administrativos. Isso a gente está analisando agora em relação à liberdade ou não que o agente público tem. Existem algumas situações que a lei ela não dá liberdade de escolha para o agente público.
ela dá o poder para o agente, ela dota o agente de algum poder, de alguma prerrogativa, mas ela coloca o agente numa situação de ausência de possibilidade de escolha. Ele tem apenas um caminho a seguir. Por exemplo, se o servidor público ele pratica improbidade administrativa, não tem outro caminho senão a demissão desse servidor. A administração pública, ao punir esse agente, ao punir esse servidor, a gente vai daqui a pouco ver que nome se dá a esse poder, na verdade, o poder disciplinar, né? Ela não pode advertir, suspender, ela tem o dever de demitir o servidor. Não tem escolha, não tem margem de escolha. No poder assim exercido, eu digo que não existe discricionariedade. E aí eu chamo esse poder de poder vinculado. É aquele poder em que o agente público não tem margem de liberdade na sua conduta. A lei traça parâmetros objetivos de ação, ou seja, você pode até puxar uma setinha e colocar: existe um único caminho a ser seguido. Não existe escolha, existe um único caminho a ser seguido. Beleza? Só que às vezes a lei ela dá um poder para o agente público, mas dá escolhas, dá possibilidades. É claro que essa liberdade que a lei dá para o agente nunca vai ser uma liberdade plena. O agente nunca vai poder fazer qualquer coisa. Ele sempre vai ter uma limitação dentro da lei. Apenas a lei diz: olha, gente, estou te dando esse poder e você pode seguir um caminho ou outro, mas são os caminhos que eu te dou. Se o agente seguir um outro caminho, ele está, a gente vai ver daqui a pouco, exorbitando do poder, ele abusando do poder que ele possui. E aí eu gosto sempre de fazer uma analogia. Quando eu era pequeno, a minha mãe dizia assim: Marquinho, né? Minha mãe me chama de Marquinhos. Vai lá na padaria. E ela dizia assim: você pode ir por esse ou por esse caminho. Eu tinha liberdade? Tinha, uma certa liberdade. Porque eu poderia escolher entre ir pelo caminho A ou pelo caminho B. Mas eu não poderia ir pelo caminho C. Né? Então, olha que interessante. Isso é uma metáfora muito legal para você entender o que é a discricionariedade. A minha mãe me dava uma certa liberdade. Havia uma liberdade de escolha minha. Mas eu não poderia escolher qualquer caminho. Eu teria que escolher entre ou dentre os caminhos que a minha mãe me deu. A mesma coisa é a lei dando o poder para o agente. Ela fala: olha, gente, eu te dou esse poder, daqui a pouco a gente dá um exemplo concreto, eu te dou esse poder e você pode seguir esses caminhos aqui. Você não pode ir além disso. Então é por isso que a gente não pode confundir, isso é muito importante, isso já apareceu em prova, não podemos confundir discricionariedade ou poder discricionário com arbitrariedade. A arbitrariedade é quando o agente se vale de uma liberdade que ele não tem. Ele vai além da liberdade que a lei dá para ele. Tá bom? Vamos dar um exemplo para ficar uma coisa bem concreta. Suponha que uma lei que regulamenta, que rege a atividade de fiscalização sanitária, descreva o seguinte: olha, diante da prática da infração, você pode aplicar uma multa que pode ir de R$ 500 até R$ 30.000. Existe liberdade? Existe. Né? Essa multa ela pode ir de 500, o agente sanitário, o agente fiscal, o fiscal, né, sanitário, ele pode aplicar uma multa entre 500 e R$ 30.000. Mas ele pode aplicar uma multa de R$ 200? Não. Ele pode aplicar uma multa de R$ 50.000? Não. Então olha que interessante, ele tem uma liberdade, mas não é uma liberdade plena. A liberdade dele é uma liberdade dentro da lei, dentro dos parâmetros que a lei estabeleceu. Se ele aplicar uma multa menor ou uma multa maior, ele está cometendo uma ilegalidade. Né? Mesmo na menor, ele está cometendo uma ilegalidade, porque ele está exorbitando da liberdade que a lei dá para ele. Comparando com o meu exemplo, é como se eu fosse por um terceiro caminho. A minha mãe dissesse: você pode ir pelo caminho A ou pelo caminho B, eu fosse pelo caminho C. Não, não posso, eu tenho que ir por um dos dois caminhos. Então você vai dizer, você vai anotar, você vai colocar assim, ó: poder discricionário não se confunde com arbitrariedade. É muito importante notar isso. Não se confunde com arbitrariedade. A discricionariedade não se confunde com a arbitrariedade. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? E aproveitando que a gente está falando de abuso, etc., também isso pode aparecer na prova, existem duas formas diferentes de haver abuso de poder. A palavra abuso de poder, claro, ela já traz uma ideia de ilegalidade. Sempre que você encontra na prática um agente abusando do poder que ele tem, isso é ilegal. Só que a doutrina ela faz uma diferença entre duas modalidades diferentes de abuso de poder.
ela fala primeiro de um abuso de poder como excesso de poder, mas também fala do abuso de poder quando há um desvio de poder ou um desvio de finalidade. Vamos explicar isso, porque isso tem muito cara de prova. Bom, o abuso de poder na modalidade excesso de poder se dá quando o agente ele vai além do que a lei estabelece. Além das competências, ser mais exato, ele vai além do que as competências trazidas pela lei estabelece. Tem um exemplo que é muito legal de memorizar e de lembrar disso, que é o exemplo da competência para aplicar punições no poder disciplinar, que a gente vai daqui a pouco. Existem algumas não, inúmeras punições, que não podem ser aplicadas pela chefia imediata do servidor. Por exemplo, demissão. A demissão do servidor público ela não é aplicada pelo chefe imediato do servidor. Né? Então, por exemplo, se Deus o livre lá na procuradoria, né, eu sou servidor público, eu pratico, por exemplo, uma improbidade administrativa ou eu abandono o cargo, o meu chefe imediato, o procurador que me chefia lá na divisão de trabalho, não pode me demitir. Quem vai me demitir é o presidente da República, que hoje, né, tem um decreto que delega essa competência para os ministros. Então, na verdade, vai ser ministro que vai me demitir. Se o meu chefe, que tem competência para punir, me demitir, ele está indo além da competência administrativa dele. Ah, mas ele não tem o poder de punir? Tem, mas ele pode apenas advertir. Ele pode me advertir, porque se trata de uma infração, de uma sanção pequena. A lei que estabelece isso, né? O artigo 141 da Lei 8.112 de 90. Então, veja, o meu chefe ele tem o poder de punir, o poder dever, como a gente aprendeu, de punir. Mas se ele, ao invés de apenas advertir, ele me demite, ele está indo além da sua competência, ele está exorbitando da sua competência, ele está sendo abusivo. Abusivo na versão excesso de poder. Então, o excesso, até o próprio nome é bem intuitivo, né? É quando o agente ele vai além dos poderes que ele tem. Ele poderia advertir, mas ele não pode demitir. Se ele podendo apenas advertir, demite, ele está indo além da sua competência administrativa. Tá bom? É aquela história do ir além do que ele pode. Só que existe uma segunda modalidade de abuso de poder, que é o desvio de finalidade. E é interessante porque no desvio de finalidade, a pessoa que pratica o ato, ela tem aquele poder, a gente vai dar um exemplo, mas ela busca, ao invés do interesse público, o interesse privado dela. Eu brinco e digo que é o interesse do coração peludo, né, que a gente chama na prática. É, então, assim, no desvio de poder, o agente ele tem o poder, mas ele busca um fim que não é o fim público. E a gente sabe, a gente estuda isso no direito administrativo, que todo ato praticado pela administração pública deve buscar o fim público. Nenhum agente público existe, nenhum agente público recebe remuneração dos cofres públicos para buscar os seus interesses particulares. Tem vários exemplos que a gente poderia dar, né, em que, ao invés de se buscar o interesse público, se busca o interesse privado. Vários, inúmeros. Infelizmente, nós temos muitos exemplos para dar sobre isso. Então, no desvio de finalidade, olha que interessante. No desvio de finalidade, ao contrário do excesso de poder, a pessoa tem a competência para praticar o ato, ela tem aquele poder para praticar o ato, mas ela desvia da finalidade do ato. Ela busca, ao invés do interesse público, o interesse privado. Por exemplo, o direito ou o poder, na verdade, de remover servidor. Existem algumas autoridades que podem remover servidores públicos para atender o interesse público. Por exemplo, existe um déficit de pessoal num outro órgão da administração pública. É possível remover aquele servidor de um órgão para outro órgão para atender o déficit de pessoal. Né? Então, é um exemplo aí de competência administrativa. Se essa remoção for feita, ao invés de se buscar nessa remoção o interesse da coletividade, que é atender a um déficit de pessoal, por exemplo, ao invés disso, essa remoção for feita para perseguir o servidor público, o que acontece às vezes, opa, essa remoção foi feita com desvio de poder. Não é? Porque quando pensa num exemplo. Quando eu removo um servidor público para atender, aliás, para persegui-lo, eu não estou buscando o interesse público, ou estou? Não. Se eu tenho uma situação em que o servidor público é removido porque o chefe não gosta dele, certamente ele não está buscando o interesse público. Ele está buscando o interesse privado dele. Ele quer se livrar, quer tirar das fuças dele o servidor público, o seu subordinado, no caso. Então aí, olha que interessante. Aí, o agente ele poderia remover, então ele não se excedeu, né, não houve um excesso de competência,
Mas ao exercer esse poder que ele não buscou o fim público, ele buscou o fim privado. Você pode até colocar como exemplo aí a remoção de servidor público, um desvio de poder, a remoção de servidor público com a finalidade de perseguir. Remoção de servidor público com a finalidade de perseguir. Com a finalidade de perseguir. Ok? Naquele outro exemplo que a gente deu, para você terminar de copiar, então seria buscando um fim privado. Naquele primeiro exemplo que a gente deu, que o sujeito ele poderia advertir, mas demitiu o seu subordinado, ele não desviou da finalidade. O cara merecia mesmo ser demitido. Não houve perseguição, ele praticou improbidade. Só que ele não tem competência para isso. Saca a diferença? Lá no primeiro exemplo, ele nem tinha a competência legal, constitucional, administrativa para demitir, mas demitiu. Então ele, desculpa, ele se excedeu na sua competência. Aqui no segundo exemplo, ele tem competência para remover, então está dentro dos poderes dele, mas esse poder foi exercido com um fim diverso do público. É diferente, portanto, uma coisa da outra. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Os poderes administrativos, eles se dividem em três categorias. Poder normativo, também chamado por alguns autores de poder regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. E aí eu quero só lembrar para você que cada um desses poderes, normativo, disciplinar, hierárquico e de polícia, eles podem ser exercidos de forma discricionária ou de forma vinculada, a depender de como a lei estabelecer. Eu gosto sempre de falar isso porque existem alguns autores, até em aula eu já vi, em que o professor fala assim, existem 6 poderes, normativo, disciplinar, hierárquico, de polícia, vinculado e discricionário. Não está errado, mas, na verdade, para ser bem exato, e aqui a gente tenta ser o mais próximo possível do que vai aparecer na prova, na verdade, eu tenho 4 poderes. O normativo ou regulamentar, o poder de polícia, o poder hierárquico e o poder disciplinar. E aí, esses 4 poderes, eles podem ser exercidos, a depender de como a lei os trouxer, de forma vinculada ou de forma discricionária. Vinculada é quando a lei não estabelecer margem de liberdade, quando ela não estabelecer margem de escolha, e discricionária quando ela der alguma liberdade para o agente. Então a gente tem que falar mesmo que esses 4 poderes, deixa eu voltar aqui para o material, desculpe, pronto. Então, na verdade, eu tenho 4 poderes administrativos: poder normativo e regulamentar, poder disciplinar, poder hierárquico e poder de polícia. Bom, o primeiro poder que a gente vai ver é o poder normativo, é também chamado por alguns de poder regulamentar, e esse é o poder mais fácil de todos. Quando ele aparece na prova, é muito fácil identificá-lo. Por quê? O poder normativo é um poder que a lei dá e a Constituição dá para que as autoridades administrativas produzam, expressam, façam normas infralegais. Lembra sempre que quem faz as leis é o poder legislativo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a Lei do Pregão, que é a Lei 10.520, quem fez foi o Poder Legislativo Federal, o Congresso Nacional. Só que muitas vezes existe uma necessidade de complementar essas leis, de produzir normas que estão abaixo delas, abaixo das leis, para esclarecê-las, detalhá-las, esmiuçá-las, executá-las. E quando a administração pública faz isso, ou seja, quando ela faz uma norma infralegal para complementar uma lei, para executar uma lei, para esmiuçar uma lei, isso é fruto do poder normativo. O melhor exemplo, os decretos. Os decretos do chefe do executivo, os decretos do presidente da República, os decretos dos governadores, até coloquei para vocês, os decretos dos prefeitos. Ora, os prefeitos, os governadores, presidente da República não fazem lei. Eles fazem normas jurídicas, mas que não são leis. São normas infralegais. Infralegais quer dizer o quê? Que estão abaixo da lei. Então, quando eu tenho lá, por exemplo, um decreto do presidente da República, eu não tenho lei. Eu tenho um ato infralegal que está abaixo da lei, fruto do poder regulamentar ou normativo. Quando eu tenho lá um decreto do governador do estado, eu não tenho lei. O governador não faz lei. Quem faz lei são os deputados estaduais no âmbito do estado. Então eu tenho uma norma jurídica infralegal abaixo da lei, que é fruto do poder normativo, ou também chamado de poder regulamentar. Existem, claro, outras normas jurídicas que são diferentes dos decretos e que também são infralegais. Então, eu tenho
Até coloquei para vocês as portarias, as instruções normativas, os regimentos internos dos tribunais. Quando eu penso numa portaria da Procuradoria da Fazenda, por exemplo, que é o órgão onde eu trabalho, uma instrução normativa da Receita, um regimento interno de um tribunal, eu não estou diante de uma lei. Eu não posso dizer que uma portaria é uma lei, não é? Essa portaria ela está abaixo da lei. Ela é uma norma jurídica, mas essa norma jurídica não é lei. Uma portaria não é lei. Então a gente fala que é fruto do poder normativo. Eu só queria que vocês prestassem atenção, lessem depois com atenção o artigo 84.6 da Constituição, porque ele traz a possibilidade, até coloquei no material de vocês, ele traz a possibilidade, inclusive bem polêmica, né? O STF já disse que é constitucional, mas não deixa de ser polêmica, da produção dos decretos autônomos. O decreto autônomo é um decreto meio esquisito, porque ele faz às vezes de uma lei. Seria tipo uma exceção, digamos assim. Né? O certo é o decreto complementar à lei, o mais convencional, o mais correto. Mas em algumas situações que eu quero que você leia, o decreto ele faz às vezes da lei. Vou dar só um exemplo, você vai ler isso depois, mas só dar um exemplo para você ficar atento. A extinção de cargos públicos vagos. Quando o governo, a administração pública, quer extinguir um cargo público, via de regra, ela precisa de uma lei para fazer isso. Por quê? Porque para criar o cargo público, eu uso uma lei. Então, para extinguir o cargo público, eu também, em tese, preciso de uma lei. Só que o artigo 84.6, ele permite que, se esse cargo público estiver vago, isso só pode acontecer se o cargo, repito, estiver vago, aí eu posso extinguir esse cargo público por meio de um decreto. É como se o decreto ele fizesse as vezes da lei. Né? É por isso que a gente chama esse decreto de decreto autônomo, tá bom? Isso tem mais cara de direito de aparecer na prova de direito constitucional, tá bom? Mas fica a dica já para vocês aqui na aula de direito administrativo. Depois a gente vai ter o poder disciplinar. O poder disciplinar é um poder que aparece bastante na prova, e ele envolve sempre o poder de punir. Punir quem? Quando a gente pensa em punir, a gente está pensando na punição de uma pessoa, de alguém. Né? O poder disciplinar envolve a punição ou de agentes públicos. Então, a gente deu agora há pouco um exemplo com a demissão de um servidor. Quando se demite um servidor público, isso é fruto do poder disciplinar. Você pode até anotar aí um exemplo, demissão de servidor público. Né? Isso também, também pode envolver a advertência de um servidor, a suspensão de um servidor, tá bom? Então, quando eu tenho uma situação na vida concreta em que um servidor público é demitido, advertido ou suspenso, eu tenho aí exercício do poder disciplinar. A palavra poder disciplinar já é muito fácil de lembrar na prova, porque disciplinar tem a ver com punição, tá bom? Então, quando se pune um servidor, eu tenho aí um poder disciplinar. Só que o que mais aparece na prova é a segunda forma de exercício do poder disciplinar, que é quando a administração pública pune um particular, que não é agente público, um particular que mantém vínculo jurídico específico com a administração pública. Daqui a pouco você vai entender por que é tão importante destacar isso, vínculo jurídico específico. Tá? Então, o poder disciplinar envolve, para a gente voltar um pouquinho, a punição de servidor público, mas também envolve a punição de particulares, não qualquer particular. Que tal detalhe que aparece na prova? Não qualquer particular. Um particular que tem um vínculo jurídico específico com a administração pública. Um particular, não sei se eu coloquei isso também no material de vocês, não coloquei, mas você pode anotar, um particular que esteja sujeito, anota aí, um particular que esteja sujeito à disciplina interna de órgão ou entidade da administração pública. Então anota, um particular que esteja sujeito à disciplina interna de um órgão ou entidade da administração pública. A última vez, se você anotar, um particular que esteja sujeito à disciplina interna de um órgão ou entidade da administração pública. Marcos, dá um exemplo aí, porque eu já estou nem sei se eu estou entendendo. Por exemplo, um estudante de uma universidade pública. Eu me formei lá na Federal do Ceará. Eu tirava livros da biblioteca. Às vezes eu atrasava a entrega do livro. O que acontecia? A bibliotecária dizia, tá, você vai pagar uma multa por isso. Eu não lembro se era uma multa em dinheiro, mas eu lembro que eu ficava um tempo sem poder tirar livros quando eu atrasava. Ou seja, eu tenho um particular que não é servidor público, não era servidor público quando eu fazia faculdade, que era punido pela administração pública. Por quê? Porque eu descumpri as regras internas da universidade. Por exemplo, se eu não concluísse o curso no tempo adequado, eu poderia ser jubilado da universidade. Ora,
Se eu fosse jubilado, eu seria um particular sendo punido pela administração pública porque descumprir as regras internas da universidade. Então você pode até colocar aí, expulsão de um aluno de uma universidade. É um exemplo que você pode colocar, expulsão de um aluno de uma universidade. Coloca aí, expulsão de um aluno de uma universidade. Tá? Mas tem algum outro exemplo? Tem um exemplo que já apareceu em prova, que é a caducidade do contrato de concessão. Isso vocês vão estar numa outra aula. A administração pública, quando ela celebra contrato de concessão com um particular, se o particular descumprir esse contrato, ele vai ter o contrato extinto por meio da caducidade. Talvez até se você já estudou esse tema, você deve lembrar. Então, por exemplo, a administração pública ela celebrou um contrato de concessão com uma empresa que vai conservar uma rodovia. A empresa começa a descumprir o contrato de concessão, não cumpre as regras do contrato. O que a Lei 8987 prevê? Que a administração pública vai, claro, dar direito à contraditória e ampla defesa dessa empresa, mas no final, se for julgado improcedente a defesa da empresa, da concessionária, a administração vai extinguir o contrato de concessão por meio de um instituto chamado caducidade. Ou seja, o que é caducidade? Embora o nome seja um pouco feio, é a punição de uma empresa que descumpriu o contrato de concessão. Não se preocupe em anotar exatamente o que é caducidade agora, porque vai ter uma aula específica para isso. Então, se a administração pública está punindo um particular que tem um vínculo jurídico específico com ela, qual é o vínculo jurídico específico aqui? Um contrato. Ela está exercendo o poder disciplinar dela. Coloca aí, então, como exemplo, caducidade do contrato de concessão. Caducidade do contrato de concessão. Ok? Daqui a pouco a gente vai voltar para isso, porque a gente precisa fazer uma diferença, já fique atento para isso, entre a punição de particulares no exercício do poder disciplinar em relação à punição de particulares no poder de polícia. Mas só daqui a pouco, beleza? Depois a gente vai ter o poder hierárquico, esse é o mais simples de todos, mais fácil do que o poder normativo, porque ele envolve as relações de coordenação e de subordinação que existem entre órgãos e agentes públicos. Claro que dentro da administração pública eu tenho hierarquia entre as pessoas. Lá na procuradoria onde eu trabalho, eu sou subordinado a um chefe. O meu chefe é subordinado a uma procuradora-chefe. E assim vai escalonando, vai sendo escalonada a organização da administração pública. Beleza? Então, essas relações de coordenação e de subordinação que existem entre os órgãos públicos e os agentes públicos estão dentro aí do poder hierárquico. O mais simples de todos. Tem algumas consequências para isso, a gente colocou aí. Né? Então, poder de fiscalizar, de aplicar penalidades, controlar os atos. Mas lembra sempre que é quando eu falo de uma relação de hierarquia, de coordenação, de subordinação entre órgãos e agentes. E por último, o poder de polícia, que é um poder importantíssimo. O poder de polícia, inclusive, ele tem um ponto de toque com o direito tributário, porque não sei se você lembra, mas quando a administração pública exerce poder de polícia, ela pode cobrar um tributo do administrado, do particular. Você lembra disso? Lembra que as taxas, elas podem ser taxas de serviço ou taxas de polícia? Chegamos num ponto de contato interessante aqui entre o direito administrativo e o direito tributário. Tá, e o que é esse poder de polícia? Existe uma definição desse poder no artigo 78 do CTN, mas o artigo 78 é tão chato que nem compensa ler. Como é que a gente define sem precisar ir na lei poder de polícia? Muito simples. Poder de polícia é o poder que a administração pública tem, eu coloquei para vocês, de limitar, condicionar ou restringir. As palavras, os verbos aí são muito enfáticos, muito fortes, né? Limitar, condicionar ou restringir o exercício de direitos e uso de bens dos particulares, eu não coloquei aí, mas dos particulares, com o fim de proteger o interesse da coletividade. Ou seja, o poder de polícia, que está super presente na nossa vida, tá bom? Ele existe quando a administração pública impõe para nós, particulares, alguma restrição. Então, por exemplo, o cara quer construir um prédio na orla de uma cidade, mas tem uma lei dizendo que só pode construir prédio até 4 andares. Eu não sei se ainda é assim, mas lá em Recife, se algum de pernambucano tiver sendo nosso aluno, ele pode confirmar. Lá em Recife, eu não sei se ainda é assim, mas só se podia construir na orla de Boa Viagem edifícios de até 4 andares, salvo engano. Opa, ele pode construir? Pode, mas ele tem uma limitação, uma restrição. O poder público autoriza, consente que ele exerça aquela atividade, mas com uma limitação, com uma restrição. Poder de polícia. Por que o poder público pode restringir isso?
porque ele precisa proteger o interesse da coletividade, né? Você sabe que em alguns locais em que se constrói muito na orla, os efeitos climáticos são muito fortes. Lá em Fortaleza, por exemplo, na orla da Beira-Mar, que eu sou de Fortaleza, não falei para vocês, existe um paredão de prédios. Aquilo alterou o clima da cidade. Todo mundo fala que depois que a Beira-Mar autorizou a construção de prédios tão altos, mudou todo o clima de Fortaleza. Ou seja, às vezes é preciso que o Estado, que a administração pública interfira em algumas atividades. Quer ver uma que também é um bom exemplo? A polícia de trânsito. Você, quando completa 18 anos, quer dirigir, mas você tem regras para dirigir. Você tem que tirar a carteira de motorista, tem que passar naquelas 3 provas, né? Direção, psicotécnica e legislação, para poder ter o direito de dirigir. O que é que o poder público está fazendo? Ele consente que você dirija, ele concorda que você possa dirigir, mas você tem que atender a algumas limitações. Você tem que, por exemplo, só um exemplo, observar as regras de trânsito. Não é? Você não pode dirigir falando no celular, digitando no WhatsApp, não pode dirigir sem cinto de segurança, então são restrições que o poder público impõe no exercício desses direitos pelos particulares. O poder de polícia é isso, é o poder, então, que a administração tem de limitar, condicionar, restringir o exercício de direitos. Você pode colocar aí como exemplo, coloca aí, polícia de trânsito, coloquei como exemplos, polícia de trânsito, polícia ambiental, então coloca polícia de trânsito, polícia ambiental, polícia sanitária, polícia de trânsito, polícia ambiental, polícia sanitária. São formas pelas quais o poder público restringe os nossos direitos, as nossas atividades. Belezinha? Bom, esse poder de polícia, embora isso não seja tão comum aparecer na prova, a gente pode entendê-lo como poder de polícia em sentido estrito ou poder de polícia em sentido amplo. Isso é muito doutrinário, isso não costuma aparecer na prova, mas em sentido estrito, a palavra poder de polícia, ela compreende só o ato concreto de aplicar a lei. Por exemplo, você pode até colocar aplicação de uma multa de trânsito. A aplicação de uma multa de trânsito é poder de polícia, na modalidade restritiva, né? Agora, em sentido amplo, quer anotar? Coloca assim, então, aplicação de multa de trânsito. Seria um exemplo aí de poder de polícia em sentido estrito. Em sentido amplo, a palavra poder de polícia vai além da atividade concreta. Envolve também a lei. Então, se eu pensar, por exemplo, na lei de trânsito, no código de trânsito, isso também é poder de polícia. Quando eu falo da lei de trânsito ou do código de trânsito, eu não estou falando da aplicação concreta, da execução de ato administrativo, mas em sentido amplo eu posso dizer que a lei de trânsito, que o código de trânsito também é poder de polícia. Essa classificação é meramente doutrinária, não tem tanta importância prática. É só para você entender que a palavra poder de polícia ela pode ser entendida nesses dois sentidos. No sentido mais restritivo, que envolve a aplicação concreta da lei, então a gente colocou aí como exemplo, a aplicação da multa de trânsito, quando um fiscal aplica a multa, mas também em sentido mais amplo, envolvendo não apenas o ato concreto de aplicação da lei, mas também a lei, a norma jurídica que envolve o poder de polícia. Correto? Bom, o que mais? Nosso tempo já esgotou, mas eu vou falar um pouco mais com vocês. Depois a gente tem que lembrar, estamos quase acabando, a diferença entre polícia administrativa e polícia judiciária. É muito comum vocês confundirem isso. Lá no direito penal, no processo penal, vocês também estudam polícia. Só que a polícia do direito penal é a polícia judiciária. É aquela polícia que vai atuar quando se pratica crime ou contravenção. Então, por exemplo, quando a polícia civil investiga um crime, instaura um inquérito e investiga um crime, eu não posso falar que está atuando uma polícia administrativa. Né? Todas as vezes que eu tenho um poderio estatal atuando numa situação de crime ou contravenção, eu não vou ter polícia administrativa. Ela atua, a polícia administrativa, em outras situações. Né? Daqui a pouco a gente vai falar. Mas quando existe um crime ou contravenção e se precisa repreender essa conduta, aí vai atuar a polícia judiciária. Eu tenho a polícia civil, a polícia federal, que são exemplos aí de polícias judiciárias. Mas às vezes, o administrado ele pratica infração sem cometer crime. Então, por exemplo, o sujeito passar no sinal vermelho. Isso é uma infração administrativa, mas não é crime. Né? Imagina se fosse, né? Passar no sinal vermelho não é crime. Então, para repreender essa conduta, para punir essa pessoa, eu não vou ter a atuação da polícia judiciária. Porque não houve crime, eu vou ter a atuação da polícia administrativa.
Se por acaso uma pessoa comercializa produtos vencidos, salvo em situações em que envolve crime também, mas via de regra, eu vou ter a atuação da polícia judiciária? Não. Eu vou ter a atuação da polícia administrativa, repreendendo aquela pessoa, aquela empresa, sei lá, apreendendo, por exemplo, essas mercadorias vencidas. Então não confundam polícia judiciária com polícia administrativa. E para a gente finalizar, que o meu tempo já esgotou, senão eu vou ser demitido, né? Eu posso ter a polícia exercida de forma vinculada ou discricionária, a gente já falou sobre isso. A única coisa importante para a gente falar aqui é que quando eu tenho um exercício vinculado do poder de polícia, eu tenho a expedição de licenças. Isso já caiu no exame, tá? Mesmo já tendo extrapolado o tempo, eu preciso falar um pouco mais com você sobre isso. Quando o poder de polícia é exercido de forma vinculada, eu tenho a expedição de licenças. Então, por exemplo, licença para dirigir. Tá? Quando o poder de polícia é exercido de forma discricionária, ou seja, lembra, com uma certa liberdade de atuação, aí eu tenho a expedição de autorizações. Então, por exemplo, autorização para uso de um bem público. O poder público tem discricionariedade nessa atuação. Eu tenho aí uma autorização ao invés de uma licença. Tudo bem? Então, licença, poder de polícia vinculado, autorização, poder de polícia discricionário. E assim, agora sim, para finalizar, eu tenho aí os atributos do poder de polícia. Vai ficar um complemento para vocês no material. O poder de polícia ele tem 3 atributos. Isso também pode aparecer. A discricionariedade, a coercibilidade e a autoexecutoriedade. A coercibilidade, que eu não falei sobre ela ainda, né, já falei sobre discricionariedade, a coercibilidade é a possibilidade do poder público impor as medidas de forma coativa ao particular. Por exemplo, se o particular estaciona uma vaga proibida, o poder público pode punir aquele particular independentemente de uma autorização judicial. Né? E aí pode chegar ao ponto de a própria administração pública, após a decisão, executar a punição. Por exemplo, se você estaciona seu veículo numa vaga proibida, como já aconteceu inúmeras vezes, eu já vi, aliás, inúmeras vezes, os carros são rebocados. Se você não está lá, não interessa, né? Que em São Paulo eles deixam um cavalete lá dizendo que seu carro foi rebocado. Ou seja, a própria administração pública auto-executou essa decisão. Então ela puniu, independentemente de uma autorização judicial, utilizando a força, inclusive se houver resistência, ela pode rebocar o veículo, ela pode apreender um veículo, por exemplo. Isso envolve a coercibilidade e a auto-executoriedade. Só para a gente finalizar, você percebeu que existe punição de particular tanto no poder disciplinar como no poder de polícia? Lembra lá do aluno que foi expulso da universidade? Ali é um particular sendo punido. Uma pessoa que é multada porque infringiu um trânsito, a lei de trânsito, também é um particular sendo punido. Opa! Então eu tenho punição de particulares. Olha que perigoso na prova. Eu tenho punição de particulares, tanto no âmbito do poder disciplinar, como no âmbito do poder de polícia, sim. Marcos, e como é que eu faço a diferença? Como é que eu vou saber na prova se a punição de um particular envolve poder de polícia ou poder disciplinar? Tem uma dica para você. No poder de polícia, você vai anotar isso, tá? Vou voltar lá para o nosso material. Você vai colocar assim, ó, no poder de polícia, o particular é punido, no poder de polícia, o particular é punido porque descumpriu regras aplicadas a toda a coletividade. Anota isso. Então, no poder de polícia, o particular é punido porque descumpriu regras aplicadas a toda a coletividade. Você vai entender. Regras aplicadas a toda a coletividade. Ok? Então, o particular é punido porque descumpriu regras aplicadas a toda a coletividade. Exemplo, lei de trânsito. A lei de trânsito é aplicada só para uma pessoa? Não. A lei de trânsito se aplica a todos. E quando qualquer um de nós descumpre a regra de trânsito, o poder de polícia vai atuar. Por que eu não posso dizer que isso é poder disciplinar? Porque não tem uma punição? Tá, mas no poder disciplinar, eu tenho sempre o descumprimento de uma regra aplicada àquela pessoa, uma regra específica. Ou uma regra de uma instituição, uma regra interna de uma instituição. Exemplo, o contrato de concessão. As regras do contrato de concessão, aquele contrato de concessão para conservar a rodovia X, aplica a todo mundo? Se aplica a todos nós? Não,
Aquela regra, ela disciplina a relação entre a administração pública e a concessionária. Então, quando o particular que celebrou o contrato com a administração pública descumpre essa regra, eu não posso dizer que é poder de polícia. Por quê? Porque esse contrato não se aplica a toda a coletividade. A mesma coisa é a expulsão de um aluno de uma escola pública. A expulsão de um aluno de uma escola pública ou de uma universidade pública se dá porque ele descumpriu as regras internas da universidade. Não é uma regra que se aplica a toda a coletividade. Então aí eu tenho o poder disciplinar. Agora, se você ou eu ou qualquer um de nós, por exemplo, descumprir as regras ambientais, a lei ambiental, espera, a lei ambiental se aplica a todos. Então eu tenho um poder de polícia. Tá vendo a diferença? Então, o poder de polícia é quando eu descumpro regras aplicadas a toda a coletividade. O poder público vai lá e me pune no exercício do poder de polícia. Tá bom, gente? Nosso tempo acabou. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem mandar no meu Instagram, no e-mail, que eu deixei lá no começo. Fiquem com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.